Olá, voltamos, episódio 78. Sou burro e agora faço como? Vamos ver. Eu sou o Felipe, médico oncologista e professor da Faculdade de Medicina, e vamos falar um pouquinho aí o que podemos fazer para pensar, o que a gente pode fazer para ajudar, para pensar a respeito dessa ideia de que, poxa, eu não nasci inteligente, eu sou burro, o que eu vou fazer da vida, o que será de mim, ó céus, ó mares. A gente tem uma impressão, e eu falo a gente porque muita gente tem essa impressão, de que a vida é muito determinada como você nasce, se inteligente ou burro, entre aspas, né? Sem inteligência. Eu, pessoalmente, acredito que na vida, se você vai ter sucesso ou não, independente de sucesso de carreira, na família, encontros familiares, pessoalmente, relacionamentos, etc., depende muito de sorte. Mas entendo que essa questão de nasci burro, não tenho o que fazer e tal, ou pô, se eu fosse fulaninho é super inteligente, então ele consegue fazer as coisas sem muito esforço e tal. Se fosse ele, eu também conseguiria, eu também alçaria ao posto de diretor da empresa, de gerente, etc. Eu seria o diretor do hospital, barará. E fica muito essa ideia de que, eu não fiz, eu não sou juiz, eu não sou corregedor, promotor, etc., porque eu não nasci inteligente, eu não consigo passar num concurso, eu não consigo estudar, eu não consigo fazer as coisas que os outros conseguem. Vendo, dando aula aí a cada 5, 6 turnos na semana, há pelo menos uns 15 anos, com turmas diferentes, eu já vi muito, muito, muito aluno. E o que eu vejo é que essa ideia é muito interessante para quem quer uma justificativa para a falta do esforço. E o esforço realmente é o que faz diferença na questão de obter sucesso ou não de algo. Eu sou grande defensor de que é muito melhor você ter uma inteligência normal, adequada a um padrão normal, e ser bastante determinado e esforçado, do que você ser muito inteligente e não fazer absolutamente nada de esforço, não vai para lugar nenhum. Tive vários colegas como exemplo em faculdade, escola, etc. Muito, muito inteligente. E que na escola, lá no ginásio, na escola e tal, falava-se, pô, fulano é muita gente, vai ser brilhante e tal, não tem erro no futuro, né? Não tem erro como. Primeiro que o povo fala muito do futuro como se fosse só dinheiro e profissão. E o cara pode dar errado na família, pode dar errado com os filhos, pode dar errado nos relacionamentos e tal. Mas o que eu vejo hoje, com 41 anos de idade, quando eu olho para trás, é que muitos desses muito inteligentes, ou quase gênios, etc., não é uma determinação, o cara é muito inteligente, vai dar certo, e o cara é pouco inteligente, vai dar errado. Porque eu não acredito também na burrice, eu não me lembro. Não me lembro, quer dizer, me lembro de dois ou três, em 10 anos aqui em Conquista, em duas faculdades, pessoas com uma deficiência real de inteligência, pessoas que não conseguiam entender as coisas. É muito raro, muito raro. 99% dos alunos ou mais são inteligentes. Se são muito inteligentes, inteligentes normais, super inteligentes, quase gênios, não interessa, mas são inteligentes, são capazes de se esforçarem e estudarem para aprender e usar o que aprendeu para atender melhor, no caso de medicina, trabalhar melhor na sua área de engenharia, direito, etc. Então, eu não acredito na ideia de que
As pessoas não são capazes. 99% dos alunos que eu tenho, seja em rede pública, privada, faculdade A ou B ou C, atualmente estou em três, nas três faculdades de medicina aqui de Conquista, das quatro que tem. A gente não vê numa maioria ou numa amostra representativa, não passa de 10%. De jeito nenhum, no meu entender, menos de 1%. Os pacientes, os alunos são incapazes. O que falta é estímulo. O que falta é vontade de aprender, raça, é correr atrás mesmo. O que falta é ter comprometimento com o aprender, comprometimento com fazer as coisas direito. A gente não vê comprometimento. E aí, se colocar comprometimento menos de 5 ou 10%, vão ser comprometidos com a faculdade, com o aprender, com tentar ser o melhor profissional possível que ele consiga ser. Isso a gente não vê. Não tem esforço. O esforço é nulo. Ninguém mais quer se esforçar. Conversando com alguns colegas sobre isso, a ideia que um dos colegas passou é que é um grupo de jovens que não se esforçaram muito para muita coisa. A disponibilidade de faculdades de diversas áreas, de todas as áreas, é grande. A possibilidade de você entrar na faculdade hoje é relativamente grande. E isso deixa uma ideia de que não esforcei para entrar, não preciso esforçar para passar, não preciso esforçar para sair, não vou esforçar nunca. E meio que a ideia de que o esforço é algo ruim. Tipo assim, poxa, se eu preciso esforçar é porque eu não sou inteligente. O inteligente não se esforça. O inteligente aprende só na aula, o inteligente não estuda de noite, o inteligente dorme bem. Então eu sou burro e aí eu preciso me esforçar e não esforço, e aí não esforço muito. Então a ideia errada de que o esforço é para aquele cara que não nasceu capaz e que se eu preciso me esforçar é feio, é ruim ser esforçado. E tinha-se uma ideia disso no meu tempo também. Quando eu era estudante de escola mesmo, quando, acho que era ginásio, eu não sei se era ginásio secundário, tinha uns títulos, né? Melhor aluno de português, matemática, não sei o que e tal, e tinha o mais esforçado, que era um título que ninguém queria ganhar, que era como se fosse um título de burro. E no meio da criançada, do adolescente, era vergonhoso você receber o título de mais esforçado. Então, a ideia de esforço não é de hoje que é passada como errado. Ou se eu não sou esperto o suficiente para ganhar o que eu preciso sem me esforçar, eu devo ser burro. E ser burro é ruim. Então, a ideia de esforço é totalmente tirada do contexto, passado a ideia de que nada precisa se esforçar. Acredito sim que para você ter sucesso, independente de que área da vida você queira ter sucesso, você precisa de uma dose de sorte. E acredito firmemente que precisa ser uma dose de esforço importante. Sem esforço não vai para lugar nenhum. Lendo atualmente um livro que eu devo demorar bastante lendo e que eu devo falar aqui várias vezes, A Bola de Neve, um livro sobre a história de Warren Buffett, escrita por uma colega, funcionária, sei lá, não entendi bem qual a relação, mas colega amiga, é uma biografia autorizada para essa colega escrever. A Bola de Neve, um negócio de uma vida, de Warren Buffett. Eu sempre falava Buffett e acabou, não sei lá como é que fala. Mas a história de um dos caras mais ricos do mundo, de todos os tempos, que até onde eu estou, que o livro deve ter perto de 950 mil páginas, estou por volta da página 200, numa idade ali entre 17 e 18 anos da vida dele, hoje ele tem quase 90, só de muito esforço, inteligência acima do normal, sim, talvez um gênio, sim, mas com esforço desde os 6 anos de idade, esforço atrás de esforço, ralando mesmo, jogando duro, trabalhando de forma sobre-humana, com ideias muito inteligentes e com visões super geniais, mas não adiantaria ter nenhuma dessas visões geniais,
nenhuma dessas ideias mirabolantes se não tivesse muito, muito, muito esforço por trás para conseguir o que conseguiu. O, o site que eu sigo, que eu cito muito aqui, chamado Basta, foi o 12º, 11º site que o cara tentou fazer. Todo mundo fica achando que o cara tem uma ideia brilhante, acordou de manhã, botou o site e tem lá 200 mil assinantes de uma hora para outra, sem esforço nenhum, com a jogada genial, maravilhosa. Então, a ideia de nossa sociedade hoje, jovem, de que esforço não é reconhecido, que esforço não serve para nada, que se eu esforço é porque eu não sou bom o suficiente para tentar e fazer sem esforçar, é péssimo, péssimo, e tá esculhambando tudo, mais do que já esculhambou. Você precisa se esforçar, você vai ter que se esforçar se você quiser ser alguém de algum nível melhor na sua área. Vai se esforçar, você vai estudar bastante, você vai se dedicar bastante, vai trabalhar bastante. Se você quiser ser um bom pai, você vai ter que dedicar muitas horas para os seus filhos, na educação dos seus filhos, vai estar presente muito tempo, vai dedicar muito tempo aos seus filhos. Precisa de esforço para ser bom nas coisas. Ninguém nasce pronto, não adianta esse negócio, nasci inteligente, eu sou filho do cara que é dono do hospital. Talvez sem esforço nenhum você erre o hospital e depois leve ele à falência. Então, alguns vão se esforçar mais do que outros, com certeza. O que eu falei, sorte é interessante, eu gosto e acho necessário. Mas você pode ter sorte, pode ter inteligência, se você não se esforçar em nada, vai dar errado. Precisa de esforço. Isso é colocado num grande livro que eu também estou pela metade, que é de quase 2.000 páginas, que é a Revolta de Atlas, eu leio há alguns anos já. Sem esforço não vai, não adianta você ser o bam, bam, no sentido de ideias maravilhosas e um paradão na ideia de execução. Você tem que executar as coisas, tem que botar a mão na massa, tem que jogar duro. Ou pelo menos se esforçar no sentido de ser o melhor no que você pensa ser. Então tem que ter esforço. O que é que eu vejo hoje? Que falta esforço do alunado, falta esforço do professor, do médico, do colega, do diretor, falta esforço da sociedade. Ninguém quer se esforçar mais. A ideia é qualidade de vida, fazer nada e ser bem tratado, ter sucesso, a banho-maria. Porque o youtuber fulano de tal ganha milhões só fazendo videozinhos e coloca-se isso como se não houvesse esforço. Ninguém sabe da vida do cara, que é outra premissa. Parte-se do princípio que os bem-sucedidos não se esforçaram, o que é um grande erro. Provavelmente, muito chance disso, eu acredito muito nessa ideia. Mais de 90, 95% dos bem-sucedidos, seja lá em que área, se esforçaram muito e continuam se esforçando, continuam trabalhando muito. A ideia é que os bem-sucedidos, os que alcançaram algo que queriam, alcançaram de forma fácil. Só olham o final da corrida. Isso é bizarro. Isso desestimula muito quem está começando, tira da persistência na hora que você erra ou que você dá errado, primeira, segunda tentativa, você desiste. E aí, realmente, sem esforço, você pode ser brilhante, você não vai parar em lugar nenhum. Você não vai ser nada demais. Então, hoje, atendi agora, antes de iniciar esse podcast, uma família muito legal, assim, que eu estava de boa, o último paciente, não tinha agonia com nada, e ficamos batendo papo lá, e a parente da paciente oncológica começou a desabafar da questão de ansiedade, tá, lá, e ela soltou que não consegue, não, orientaram ela a meditar, e ela não conseguia e tal. E ela citou um professor de meditação, que é Carlos da Viver, aqui em Vitória da Conquista. Carlos é um professor de meditação, de yoga, turista. E ela falou, não, curso Carlos Viana, eu fiz o curso de Carlos Viana e tal. Eu tentei ali, tal, 2, 3 meses e não consegui. Eu falei, eu fiz o curso de Carlos também, e fui aluno de Carlos no passado, remoto. E eu medito bem, assim, acho que vale a pena tentar, tal. E você foi aluno de Carlos quando?
Eu falei, esses dias, gente, não sei se 93, 1994. Poxa, mas você medita desde essa época? Eu falei, não, eu tento desde essa época, eu consegui ali por volta de 2010 e eu medito até hoje. Não é fácil, tem que ter esforço, tem que ter persistência. Não é fácil. Eu já falei no meu Instagram e algumas coisas sobre meditação. Todos, absolutamente todas as pessoas que mandaram mensagem, mandavam perguntando alguma coisa, um mês, 2 meses depois falavam, citavam que tentaram, e 3 meses depois mandava alguma mensagem no sentido de que não conseguia, é impossível, tem que nascer para isso. Então sempre tira a parte do esforço. Achou que esforçou demais durante algumas tentativas e coloca a ideia que você deve ter nascido para isso, a sua mente é diferente. Sempre tira a culpa de si, que eu falo muito isso aqui no nosso podcast, e coloca a culpa no além, no sabe-se lá onde, porque é mais fácil você achar que você não nasceu para meditar do que achar que você não se esforçou o suficiente para conseguir meditar. É mais fácil você achar que você não é juiz federal porque você não nasceu inteligente o suficiente do que você achar que você não é juiz federal que você queria tanto ser porque você não se esforçou o suficiente. É mais fácil você achar que você foi reprovado, tirando notas ruins na prova da faculdade porque você não nasceu super inteligente, ou que a prova é injusta, ou que o mundo é injusto, ou que não caiu o que você tinha estudado, do que você encarar a realidade de que você tirou a nota ruim, na maioria das vezes, porque você não se esforçou o suficiente. Então, sempre parte da ideia, e isso é muito comum, de tirar a culpa de si e colocar a culpa no outro. E é muito aceitável e muito bem visto pela sociedade que existem pessoas muito inteligentes que alcançam sucesso de forma fácil e tranquilona, e eu, injustiçado, que sou burro e não consigo nada na vida e nasci sem ser essa pessoa fantástica, que consegue tudo de forma fácil. É muito fácil, eu me acomodo, fico na minha, não me esforço em nada, critico todo mundo, falo mal de todo mundo, e pronto, eu fico feliz, me enganando, colocando que a culpa é do mundo. Há pessoas injustiçadas no mundo, há. Eu sou um defensor da ideia de que sim, realmente é muito difícil, a depender do ambiente em que nascemos. Sim, é muito difícil, mais difícil para pessoas de classe social mais baixa do que média e alta, mas estou falando aqui de alunos meus, grande parte de classe média para cima. Pessoas que não têm deficiência cognitiva importante em menos de 1% da sala ou menos. Não é pouquíssimos alunos que você nota alguma deficiência cognitiva. A desculpa de não alcançar objetivos por não ser inteligente, não ser, minha memória é ruim, minha memória é ruim. Será se você leu 50 vezes a mesma página querendo decorar? Mas meu colega leu só três. Sorte do seu colega, você vai ter que ler 50. Se você quiser alcançar sucesso, é através de esforço e trabalho. E não se iluda, a maioria das pessoas de sucesso no mundo inteiro foi através de esforço, trabalho repetitivo, contínuo e insistindo nas coisas. Não foi desistindo e pulando de ponto em ponto através de uma coisa fácil. Beleza? Galera, eu já falei em outros podcasts e vou retornar porque foram muitas mensagens do pessoal perguntando se eu parei, se eu não vou fazer, cadê e tal. Vou continuar fazendo, coloco de novo. Vai ter, com fé em Deus, se eu permanecer vivo e com voz, para sempre. Pelo menos um por mês vai ter. A vida tá mais corrida um pouquinho e eu não gosto, como eu falei, de fazer todas as vezes sem uma ideia interessante, que eu acho interessante, de falar. Não foi por falta de ideia esse intervalo aí de quase 18 dias. Foi falta de tempo mesmo, feriados, viagens, etc. E trabalho, quando estava aqui. Então vai ter, vai continuar tendo, sempre vai ter.
não com a frequência semanal que era lá no meio da pandemia, que estava tudo meio parado. Mas eu peço que mandem ideias, mandem questionamentos, continue estimulando no sentido de cobrar mesmo que tenha, mas não fiquem tensos, vai ter para sempre. Eu sempre debaterei coisas que eu acho de grande valia para estudantes, profissionais recém-formados, jovens de qualquer idade que queiram debater um pouquinho sobre a ideia do que pode melhorar a vida, levar ao sucesso, entre outras coisas. Um grande abraço e até a próxima.